Saudações a todos, esse é o canal Voz da Liberdade. Nesse vídeo eu quero falar sobre o novo governo Lula, recém-impossado, em relação à aprovação de futuras leis feministas. Como é de conhecimento comum, o governo do arqui-traidor Jair Bolsonaro foi o governo mais feminista que já existiu no Brasil. O que mais aprovou, apoiou, ampliou e respaldou leis feministas. E as piores leis feministas. Então, diante desse quadro, muitos passaram a enxergar no Lula uma espécie de freio dessas leis feministas. Já outros, bolsonaristas, inventaram que o Bolsonaro é que foi um freio e que um governo Lula seria ainda pior. Bom, então esse vídeo é para fazer uma avaliação sobre isso e colocar em perspectiva a realidade. Na posse, o Lula foi bem menos mangina do que o Bolsonaro. O Bolsonaro quebrou padrões como uma feminazi do cabelo azul e deixou a primeira-dama discursar primeiro, o que já deu o tom do que seria o governo do Bolsocuck. Enquanto na posse do Lula, a mulher dele apenas fez o papel de auxiliadora, por incrível que pareça, e segurou uns papéis para ele ler. Mas já no discurso, o Lula veio falar daquela velha ladainha esquerdista em relação ao salário. Aqueles velhos clichês de controle do mercado, falando aquela velha idiotice de que mulheres ganham menos fazendo a mesma função, como se as pessoas não tivessem produtividade diferente, e como se o salário não pudesse se adaptar a essa produtividade. Na cabeça deles, todos no mesmo cargo devem receber o mesmo, independente da produtividade. Então, o que se pode esperar do governo Lula é algo parecido com o que houve nos outros governos do PT, que é muita demagogia politicamente correta, muito confete, narrativa feminista contra os homens comuns, coisa que o governo Bolsonaro também fazia. Só que o governo Bolsonaro tinha pontos focais diferentes, principalmente o enfoque policialesco do governo Bolsonaro. Aquela coisa voltada para a dita segurança pública, que na realidade é basicamente a ampliação da repressão estatal na sociedade. A questão da segurança pública é um velho artifício para ficar ampliando o aparato de repressão do Estado, o controle e a vigilância contra as pessoas. Então o governo Bolsonaro ele tinha esse enfoque, essa ideia de prender homens, inclusive foi-se criada uma semana especial para prender homens por, entre aspas, crimes contra as mulheres, e eles comemoravam muito. Tem vídeo aí da Bia Kicis comemorando isso. Semana da Maria da Penha vai às escolas. Coisas assim absurdas. E esse era o foco do Bolsonaro. Extremo orgulho esse governo e os policiais, de um modo geral, tinham e têm de caçar os homens comuns, que não têm condições de se defender desse aparato. Então o governo Bolsonaro, em relação ao feminismo e em relação a várias outras coisas, encarnava aquele personagem caricato do delegado truculento. Claro, exclusivamente contra os homens. Quando eles falam de bandido, eles sempre têm na cabeça deles a imagem de um homem. Então o governo Bolsonaro tinha enfoque de leis feministas voltadas para a repressão. O Lula, ele também provavelmente vai apoiar essas iniciativas, porém ele tem uma abordagem e um enfoque mais em torno da ideia de defender o bem-estar da mulher. Mais a ideia de assistencialismo, que também existia no governo Bolsonaro. Eles são muito parecidos, só que com um enfoque maior ou menor em diferentes coisas. Então o governo Lula vai focar mais nessa questão salarial, talvez em cotas, e também vai
abarcar qualquer ideia extravagante de criar privilégios para as mulheres. Então pode-se esperar novas leis, mas eu acredito que em menor quantidade, porque é muito difícil aprovar 70 leis feministas, então muita coisa já foi aprovada no governo Bolsonaro. E como eu disse, entre elas, as piores leis, principalmente focadas contra os homens, como eu já falei. Mas é claro que esses neocons bolsonaristas, eles vão colocar isso como uma nota de rodapé, uma picuinha. São uns kamikazes. É um pessoal incorrigível. Agora, um aspecto positivo em relação ao governo Lula é o seguinte: esses mesmos neocons bolsonaristas vão, de repente, lembrar do antifeminismo e dizer que são antifeministas. E tentar recuperar essa bandeira que o Bolsonaro arruinou. Vai ser algo como aquela conservadia que de repente encontrou Jesus e se arrependeu e virou uma nova mulher com o ímen reconstruído. Ou seja, uma farsa oportunista. Mas mesmo como farsa, muitos deles vão publicamente denunciar e se opor a essas novas leis. Até porque é uma contingência eleitoral. Porque o Bolsonaro ele perdeu muito apoio, principalmente dos homens jovens, que foram a primeira base de militância dele. Então muitos vão querer mostrar serviço. Essa questão das leis feministas, ela é recorrente em quem critica o governo Bolsonaro na direita. E eles não têm como responder a isso, a não ser defendendo o feminismo. Então eles vão tentar resgatar. Isso é fato. Então muitos desses neoconservadores vão ficar em cima, se opondo publicamente às leis que vão entrar em pauta, denunciando essa situação. Leis e pautas que eles apoiavam no governo Bolsonaro que acabou e apoiariam em um outro governo Bolsonaro. Então vocês vão ver, por exemplo, Ana Campanholo voltando a se opor às leis feministas. Enquanto no governo Bolsonaro ela ficou caladinha. Inclusive elogiava a feminista Damares Alves. Para vocês verem o nível de absurdo. E agora ela e muitos outros vão posar de antifeministas. Então é um segmento que estaria apoiando essas leis em um governo Bolsonaro. E agora muitos deles vão se opor, mesmo que por motivos eleitoreiros, oportunistas, como eles geralmente agem. E, inclusive, muitos deles eu acho que vão tentar adentrar e cooptar homens do nosso meio. Claro que para isso eles vão ter que esconder o Bolsonaro, porque é uma manobra muito difícil. Então, em suma, a vantagem de um governo Lula, basicamente, é a seguinte: em um governo Bolsonaro, a esquerda e os bolsonaristas apoiariam integralmente essas pautas, votariam a favor, se diriam a favor, fomentariam essas pautas feministas. Já em um governo Lula, uma parte desses neocons bolsonaristas vai ficar contra, vai contestar e por conta disso vai atrasar algumas dessas leis. E inclusive muitos homens podem tomar conhecimento dessa realidade, despertarem e virem para o nosso lado. E isso é muito positivo. Então, em um governo Lula, não existe o consenso geral que existiria em um governo Bolsonaro em relação a essas leis. E isso é bom. A contestação desperta para a realidade. Obrigado a todos e até a próxima.